Hum, Vai, vamos com um exército igual. Não vamos ficar metendo gracinha dos nossos moldes. Vai o exército igual, o que for mais inteligente, mais estratégico vence. Acabou. beleza. E aí, qual vai ser? Vai ser medieval? Vai ser. É, pique as guerras mundiais? Vai ter fuzil, tanque? Como é que é? Ué, o exército nossos multi, cada um pega um e taca. Ok. Quer ir pro server? Não, joga aqui mesmo. Eu tô gravando. Beleza. Então, beleza. Eu tô com um monte de tanque. São da Locust. E por mais que seja o símbolo da Locust, os tanques eles parecem ser feitos de Noxtora. É uma rocha negra. Beleza. Então eu tô com isso aqui, ó. Lembra disso? Lembro. Ok, eu tô com a tática. São. Eu tô. Assim, foda-se. Eu tô com a tática Blitzkrieg. Eu vou passar direto. A minha estratégia não é derrotar. É eu passar direto pra eu tomar território. Foi o que os alemães fizeram na Segunda Guerra. E foi assim que eles destruíram a Polônia, destruíram a França. E quase que fizeram a desgraça na Inglaterra. Mas antes veio os Estados Unidos. As coisas deram aquela controlada. A União Soviética também controlou. Mas se não tivesse essa força externa, a estratégia Blitzkrieg ia destruir o exército aliado nos primeiros meses. É tanque que vai passando, atravessando, foda-se, nem mata a galera. Vai matando, mas de longe, mas o que você realmente tem que fazer é tomar território. Acabou. Essa é a tática. E aí? Beleza. A parada aí desse exército, qual que é o sentido dele? Eles são, enfim, eles são a personificação da vontade que a Capadócia tinha de lutar. Eles foram uma coisa que o Jack tomou, o, ele tomou pra essa vontade que eles tinham de querer lutar e sair dando porrada, que era o que eu tinha, que era algo que vem comigo há muito tempo, e ele foi catalisando. Sempre quando eu entrava, lutava com vocês, eu sempre trazia os players pra Capadócia, sempre fazia uma luta, sempre matava alguém, sempre tinha algum combate, sempre tinha uma chacina. Ele fez muitos marinheiros se matarem, muitos piratas se matarem. Ele foi acumulando essa vontade da guerra. E eles são um exército que eles são feitos só para lutar. Então eles são presos nesse loop infinito. Então, quando o exército vem, eles são atropelados, a terra é tomada, mas a guerra continua. E esse exército vai tomando uma proporção e a guerra vai tomando uma proporção maior. Conforme os territórios são tomados, maior o exército fica e mais em torno e mais terras são adicionadas nisso, mais fogo tem nessa fogueira. Ok, eu me lembro muito bem que o Exército dos Mortos, ele guerreava entre si. Então assim, Sim, ok, a tática, beleza, eu vou tomar tudo e vou sair. Os tanques vão só subir e vai deixar a merda rolar. E enquanto a energia toriquetoriana vai aumentando pra eu tomar de fato todo o multi. vai tomar o multi. Muito bem. Algo tem que ser feito em relação a isso. Alguma estratégia para realmente pegar os tanques, senão. Então, conforme o território vai aumentando e aquela energia de guerra vai aumentando, cada um deles vai. Novos espíritos vão sendo invocados, mas mais guerra vai acontecendo. Então, fugir dali não é uma opção. A parada é o que? Quando você entra na guerra, você continua na guerra. Você não sai da guerra. Então, eles precisam dar um jeito naquela guerra para eles conseguirem sair. Inclusive, os tanques precisam sair daquela guerra, de alguma forma. Se eles não saem, eles vão Você ser lembra que engolidos ali no quando. meio. Não, eu lembro, eu lembro. Beleza. Então, se eles não saem, eu não consigo tomar o território. Beleza. Inclusive, você também precisa dar um jeito nisso para ou tirar eles ou sair você para conseguir acabar com a guerra, acabar com o conflito. Peraí. Numa boa. Safe? Voltei.
Ok, a ideia eu quero fazer quase como se fosse a mesma cena em paralelo. Os tanques talvez eles até mudem de forma. Alguns parecem drones. Um deles decide ter ali uma forma de uma lontra. E eu vou fazer a mesma coisa que o João fez naquele dia da manifestação. Eu quero ver a reação. O que ele fez? O que ele exatamente fez foi fazer aquela barreira pra, né, aquela parede de corpos pra, ó, vocês não vão passar, porque se vocês atacar a gente, vocês vão estar, né, mostrando isso para as outras pessoas, e quem vai sair ganhando é a gente. A gente vai ser como Marte, mas a gente não vai bater a gente não vai bater de volta. Então, qual é a parada? Eles continuam. E vocês realmente saem como Marte. E esse sentimento que o João quis trazer naquele dia foi de querer trazer para as pessoas que, se ele apanhasse, as pessoas iam ver ele apanhando e iam se revoltar. Ou seja, mais conflito ia ser gerado. Ele queria gerar uma revolta nas pessoas sobre aquilo que estava acontecendo. Então, mais revolta gerada e mais conflito gerado. Não é só uma batalha. Isso vai crescendo e continua tendo poder. Ok, beleza. Revolta, revolta, revolta. Ok, você conseguiu se proteger. Continua então. E aí? Muito bem. Cara, você tá começando a entrar dentro da guerra, porque você tá começando a dar mais motivo para esses conflitos acontecerem. Então, sim, a gente tá tomando essa parte da Locust. Ok, tô deixando. E aí? Vai ser, bom, Echo da PAC, que era algo que estava sobre, enfim, domínio, que era algo que estava rebaixado por conta da estado atual da Capadócia. Eu quero tentar ir trazendo o que a Locust é para a Echo da PAC agora ser uma organização que volta a ser algo relevante, sabe? Ok, tá tomando. Revolta e detonando tudo e tomando, beleza. Continua. Bora, tá invadindo o território, beleza. E aí? Bom, com essa revolta que está acontecendo e com essa energia que está sendo acumulada, novos espíritos vão sendo trazidos de volta. Por exemplo, um que é o. Calma. Uma vontade que está voltando. Caralho, calma. Perdi o bagulho. Mas enfim. Eu imagino que sejam os piratas. Os piratas estão voltando. Porque aquilo que era a Capadócia era uma vontade de lutar, era uma guerra infinita entre os marinheiros e os piratas. E piratas começam a aparecer, esses espíritos que são dessa forma mais esquelética, com essa cara, eles começam a tomar forma, eles começam a virar pessoas de verdade. E começam a guerrear e gritar, não só fazer grunhidos, eles gritam gritos de guerra, eles estão tomando uma forma. Ok. Vamos lá, você tá conseguindo, mas muita energia vermelha, tá? Vermelha, parece emanar e deixar que vocês continuem tomando tudo. E essa energia vermelha toriquetoriana tá sendo tomada por vocês e vocês estão vencendo. E aí? Essa energia já tá pra gente? Tá indo em vocês, porque vocês estão seguindo claramente a estratégia da revolução, que é o último estágio do segundo ponto, da segunda parte da estratégia de Lenin, que é você, né, realizar uma grande batalha para você conseguir realizar a revolução e tomar tudo e construir a ditadura do proletariado, é o que você está fazendo. Eu tô deixando. Tá deixando? Tô. Bom, então nesse ponto a gente corta essa que eu tô sugando, porque eu só precisava descartar as pessoas que estavam ali. E esses espíritos começam como já tem um tamanho suficiente, eles começam a lutar entre eles, para que a vontade venha deles. Trazer esses espíritos de volta, trazer essa vontade desses piratas e desses marinheiros que estão aí. Porque a tomada, né,
no nosso meio de produção e tomar o que é nosso, tem que partir da gente. Tá. E a revolta vem da. A revolta vem de alguém maior, vem da burguesia, que foi o que a gente precisou de vocês, e agora a gente está começando a caminhar pelas próprias pernas. A revolta vem da gente. Perfeito. A energia tá aumentando, a energia vermelha tá passando pra vocês, beleza, tô deixando. Vai. Não está passando mais. Agora é só nossa. Não, mas, ok, então você já realizou a revolução, então já tá na ditadura, ok, beleza. Bom, estamos na ditadura. Ok. Muda o cenário. Regime é teu, beleza. Muda o cenário. O povo, ele volta, e aqueles que eram separados pelas ideologias, pelas grandes patentes do governo, hoje não tem mais o grande governo. Porque essas pessoas de alto escalão, como piratas muito, muito conhecidos, ou marinheiros muito conhecidos, hoje eles eles não voltaram. Por algum motivo eles não voltaram. Então a grande massa está se concentrando nessa grande ilha aí. E eles estão agora se organizando entre eles. Tá. Para que seja algo autossustentável. Porque como não... Bom, os piratas, eles tinham o poder militar, eles tinham conhecimento militar sobre tudo, só que eles tinham uma defasagem muito grande sobre conhecimentos científicos, que era uma parte da Marinha. Que a Marinha detinha os cientistas, como o Vegapunk, e todos os estudiosos eram mais da parte da Marinha. A medicina também era algo muito complexa, porque os piratas brigavam com a Marinha. Então, essas coisas, esses pequenos conhecimentos que não eram compartilhados para todos, não tinha uma coisa mais aberta, vai ser compartilhado com todo mundo. Ok, ó, vamos lá. Você detonou tudo, então você tá tentando começar do zero. Perfeito. Como as pessoas vão estar estudando ao mesmo tempo que, então, eles têm que fazer as plantações? Quem vai estar plantando e cuidando dessa parte, enquanto o resto vai estar tendo que focar ali realmente no avanço da sociedade? Bom, a parte que vai estar focada no plantio, por enquanto a gente não vai dar o trabalho. A gente vai instruir quem precisa ser instruído. No momento, eu acho que quem pode instruir mais sobre a parte agrícola sejam os piratas. A força e o uso da mão, os piratas seriam eles seriam melhores para instruir sobre isso. Então, hoje, como a gente está construindo a nossa cidade, a gente vai ter um trabalho de ensinamento sobre as áreas básicas para que todo mundo consiga trabalhar, não só os piratas, e trabalhando também a parte acadêmica com os marinheiros, que eles vão fazer essa troca com os piratas, ensinando a parte para conseguir avançar na sociedade. Tá, então em paralelo, eles vão estar plantando e estudando. Eles vão estar fazendo os dois. A galera vai estar cansada pra caralho, certo? Não. Ninguém vai ter tempo pra nada, é isso? Não, jornada de trabalho não precisa ser grande. Como? Bom, tempo. Tá, explica. Bom, as pessoas não precisam trabalhar exaustivamente. Isso pode ser algo que pode ser ensinado, e a gente quer ter tempo para conseguir fazer eles trabalharem. Não, tudo bem, você tem que dividir o tempo, ok. Se o cara não vai trabalhar 12, beleza, vai trabalhar 6, aí ele vai trocar com outro cara, ok. Sim. Quando ele não vai estar trabalhando em certa coisa, nas outras 6 horas ele vai estar estudando. Do resto ele fica de boa, é isso? Ainda são 12 horas. Ninguém vai reclamar, porque é exaustivo. Não tem como o cara ter todo esse tempo livre. Se ele vai estudar e ajudar no plantio. Bom, mas eu acho que estudo nesse nível não acho que seja nem eficiente. Acho que a gente pode baixar bastante a carga de estudo. Talvez no máximo 2 horas. Tá. Não vai dar tempo de fazer nada, então. Em 2 horas você consegue fazer o quê? Você consegue começar a trabalhar com o cara. Tudo bem.
Eu imagino que você não conseguiu derrotar todo mundo. O multiverso inteiro. Tem as outras partes. Você não tem tempo de desenvolver tudo que você precisa pra se defender do resto em 2 horas. Você precisa estar exaustivamente trabalhando. Porque senão a galera que já tá forte vai vir pra pegar de volta o que você pegou. E aí? Ninguém vai deixar vocês livres. Vocês não estão em um mundo isolado. Sim, mas esse é o ponto. Eles têm os dois lados da moeda. E sobre parte de se defender, eu acredito que eles não precisam nem ter essa preocupação exaustiva. Por quê? Porque os grandes conflitos que eram gerados nesse mundo, boa parte dos grandes conflitos realmente, não do micro, mas dos grandes conflitos, eram gerados entre as grandes potências, entre os Yonkous, entre os Chibukais, entre a grande marinha, a alto patente da marinha. Então, os conflitos que eles vão ter vão ser quase que internos. Sobre pequenos ladrões, Não, mas pequenas o coisas. que eu tô explicando é o resto da Toriquetória que vai atacar. Como você vai lidar com isso? Você pegou uma parte de zona, alguém vai tentar. Não, vou pegar de volta aqui. E aí? Ou então vai colocar um embargo ali, não sei o que. E aí? Como você vai resolver esse problema? Como eu resolvo deles virem? Ah, então é Cuba, e aí? Bala. Você só vai atacar de volta. Então não tem poder de Sim. fogo. Não se você continuar nessa devagarzinho. Você tem que aumentar forte. E rápido. E aí? Sei lá, Beleza. você tem 10 anos, sabe? E aí? 10 anos. Beleza. Então eu acho que a gente pode realmente dividir a ilha como ela tá hoje. Dividir em dois, como um muro. E essas duas partes, a gente não vai dividir pirata e marinha. A gente vai deixar alguns piratas do lado da marinha e alguns piratas do lado, e alguns da marinha do lado dos piratas. Como você vai separar isso? É aleatório? Afinidade, óbvio. Como? Afinidade. Não posso separar povos assim. Tá, perfeito. Posso colocar um muro de Berlim. Ok, é o que eu imaginei, mas tá bom, beleza. Você vai separar Não vai ser bonitinho. muito- Perfeito. Separar bonitinho. Vai, continua. E cada um desses lados, eu preciso que eles trabalhem nas suas potências, na parte científica e na parte militar, com mais vontade. E essa parte, essa pequena parcela do outro povo que ficou do lado, eu preciso que ele faça uma comunicação com o outro lado. Para eles terem essa comunicação entre eles para saber o que está acontecendo. Mas como eles vão. Então, Mas eles não, ao mesmo tempo, não vão conseguir estar passando os conhecimentos envolvidos de um lado pro outro. Porque eles vão estar focados nos próprios. Então, esses pequenos representantes que vão estar lá, eles vão ser responsáveis por essa conexão entre os dois povos. Ok. E essa conexão vai trazer, eles vão trazer o outro ponto, a outra coisa, por exemplo, da questão militar ou da questão científica para o outro lado. E isso vai ser apresentado para todo mundo do outro lado. Eles vão ter um tempo para olhar isso e no seu tempo livre eles vão ter a oportunidade de estar ali fazendo aquilo. Mas eles têm a opção de não estar fazendo aquilo. Entende? Ok. Mas aquela informação sempre vai estar ali. E durante esses 10 anos, isso vai ser sempre trabalhado. Ó, eles estão trabalhando isso, por isso, por isso, por isso. Sempre vai ter a fala do que eles estão fazendo e como eles estão fazendo. Você tem um marinheiro ali. Ele era da burguesia. E se esse cara decidir que. Ele não tá gostando de do nada ter perdido todos os seus direitos? E aí? Ele não quer trabalhar? E aí? Ele não come. Um pirata ele acha isso errado. E aí? Trabalha pelo outro. E se esse cara de algum jeito conseguir fazer vários piratas trabalhar para ele?
vai ter intervenção. Quem vai intervir? Esses pequenos núcleos de representantes. Quem são os representantes? Quem decidiu? Eles. O próprio povo decidiu. Sim. Como eles votaram? Levantando as mãos. Oi? Levantando as mãos. Não, é que qual que é o problema? Se você saiu do ventre de um sistema meio zoado e logo em seguida você abre uma votação, só que sem antes ter dado todo o conhecimento pra essa galera votar direito, quem que vai sair? Como você impede, por exemplo, um voto de cabresto ali? Igual sempre aconteceu. Porque as pessoas que fariam voto de cabeça não vão ter o poder pra fazer voto de cabeça. Como? Quem tirou esse poder deles? Eles não têm. Como? Quem tirou esse poder deles? Eles nasceram de novo. Você... Pera, calma. Você, então, pulou geração? Não pulou geração. É os mesmos caras. E aí? Eu pulei geração. Mas eles não têm poder Como? moral Quem tirou esse poder deles? Como eles tinham antes. Eles simplesmente O poder controlavam que a galera porque eles eram mais inteligentes. O poder que a Marinha tinha foi de anos de doutrina em cima dessa galera. E essa doutrina ela foi retirada de um ponto pro outro como? Os piratas são uma classe que estava são uma classe revoltada com essa doutrina. Perfeito. Teve um líder, certo? Esse é o representante? Sim. Você então só trocou um extremo pelo outro. Você só trocou um lado que se fudia por outro. Então agora você só trocou opressor por oprimido. Você só inverteu. Mas tá na mesma. Não, então. Eles não são líderes. Tanto que eu disse que existem núcleos, existem uma comunidade do lado dos piratas, que é da Marinha, e do lado dos piratas da Marinha, que são piratas. Então a galera que pra é pirata haver vai... essa comunicação. Porque eles não podem... Essa comunicação é exatamente para que não haja uma tomada de poder maior do outro lado. Mas como é que você vai fazer que os caras da Marinha vão só aceitar o que um pirata tá falando e como os piratas vão aceitar o que um cara da Marinha tá falando? Porque esses caras da Marinha não são os caras que realmente tinham o preconceito. Eles são os caras que eram só os pau-mandados. Tá, mas o povo sabe disso? Sim. Como? Porque os problemas grandes eram feitos por... As pessoas que faziam as maldades estavam lá em cima. Essas pessoas, o que você fez com elas? Elas não estão aí. Foi o que eu disse lá no começo. Lembra quando eu disse que não, sim. Grandes piratas... Você roubou. Você roubou é foda, você prendeu. Não estão aí. Não disse isso. Você expulsou os caras, exilou. Sim, eu tô trabalhando... Eles estão trabalhando em outro lado. Tá. Ok, beleza. Continua, vai. Existe a comunicação entre os dois lados para que não haja essa tomada de poder. E como é que eu vou garantir que aquele outro lado ali tá falando a verdade? Porque tem dos meus lá. Existe um sistema feito para que haja essa comunicação e há uma comprovação de que aquilo tá acontecendo, porque o outro lado tá lá. E sempre vai ter essa troca para saber, o que tá acontecendo. Vai ter esse questionamento entre eles. Porque há um conflito muito grande de gerações antepassadas dessas duas civilizações. Então, precisa haver, agora, uma ressocialização entre eles, porque tem esse conflito e essa insegurança em relação a eles, não porque eles se odeiam, mas porque gerações antes, de pessoas muito poderosas, fizeram ter essa sensação de que eles se odiavam. Então, eles têm um pé atrás um com o outro por conta de problemas anteriores. E essa ressocialização que a gente está fazendo com essa troca de ideias, essa troca de conversa entre todo mundo. E esse terceiro grupo é a Ikodapak. Esse terceiro grupo é a Ikodapak. Eu não lembro da Ikodapak agindo em outra ocasião, senão com o Jason tendo... né, ele tava trocado de lugar com o Shebeck naquela ocasião. Foi a única vez que eu lembro. Então, assim, como a galera só acredita neles e... tá, ok, eles vão fazer o certo.
Sendo que a Como última que vez eles... sendo que da última vez que eles agiram foi meio esquisito. Então, você lembra como que como é que foi a queda do Shebeck? Mais ou menos. Pelo que deu pra entender, nunca foi o Shebeck. Foi sempre o Jason. Foi o Jason, porque a vontade do Shebeck existia e ele estava tentando fazer uma revolução usando a vontade do Shebeck, porque o Shebeck era um grande ídolo para todo mundo. Ele estava usando isso para tentar atingir o governo mundial. Ele estava usando isso para atingir o governo mundial. Foi uma doutrina, você enganou todo mundo. Foi. Só que com a queda da Ikodapak, todo mundo sabia disso. E todo mundo viu que os grandes piratas, todos estavam junto com os grandes piratas, até alguns marinheiros estavam junto com o Shebeck. Estavam junto com o Jason. Todo mundo estava com... A Ikodapak estava atrás disso tudo, desse conflito grande. Foi um grande golpe. Beleza, foi um grande golpe. Contra o Insama. Você doutrinou todo mundo. É isso? Foi um grande golpe para atingir o Insama. E quando todo mundo percebeu que o Jason estava atrás disso, todo mundo falou, caralho, ele estava tentando. Só que ele tinha que tomar uma posição de que ele era um extremista, que ele estava atacando a marinha, porque ele não poderia atacar o Insama. Ele criou esse conflito, entre aspas, que ele não criou, não foi ele que fez, mas ele tinha essa casca porque ele tinha um plano maior. E todo mundo sabe disso. Dentro da Capadócia, todo mundo sabe disso. Ok. Então, por isso eles acreditam na Ikodapak, porque sabem que a Ikodapak, caralho, esse cara tá